nós estamos na campanha dos 12 cestos. Aqueles que puderem estar de pé, por gentileza, eu não iria pedir, mas alguns se levantaram e eu gosto dessa cultura, não posso negar. Capítulo 5, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4, diz assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram presa quem? Não entendi. Quem? Qual o nome dela? E esta disse à sua senhora: Antes, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou quem? Quem? A menina que é da casa de Israel. Diga amém. E diga comigo: Senhor, me ensina com essa menina. Pode sentar um pouquinho. Irmãos, esta é a 6ª semana da nossa campanha dos 12 cestos. E o tema geral das nossas ministrações, da série de mensagens, está sendo gigantes da fé que você não conhece. Eu já falei aqui sobre Jabes, falei sobre Emã e falei sobre Purá, o amigo de Gideão. Já falei de 2 mulheres, Axa e Rispa. Hoje eu vou falar sobre uma menina cujo nome o escritor nem fez menção. E aí, quando eu preguei sobre Jabes, eu disse Jabes e dei um subtítulo. Sobre Emã, a mesma coisa, mas eu fiquei sem saber que título dar para esta mensagem. E eu coloquei assim: uma menina cativa liberta um homem livre. Uma menina cativa liberta um homem livre. Nós já ouvimos uma série de mensagens sobre os 2 personagens mais conhecidos desse texto. Você já ouviu diversas pregações sobre Eliseu. E no mínimo já ouviu muitas menções a Naamã. O primeiro, Eliseu, um dos grandes profetas da história de Israel, sucessor de Elias. Eliseu exerceu uma influência tamanha no universo político do alto escalão, não apenas de Israel, mas também da Síria, que era o grande império do seu tempo. Ben-Hadad, o rei mais temido daquela época, consultava a Deus, o Deus de Israel, através do profeta Eliseu. A autoridade e a unção que estavam na vida de Eliseu são tão evidenciados
na Bíblia que quando Eliseu morre e posteriormente sepultaram um outro defunto na cova onde estava Eliseu, quando o corpo do defunto tocou nos ossos do esqueleto de Eliseu, a Bíblia diz que o defunto ressuscitou, porque o corpo tocou na ossada do profeta. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. Imagina o tamanho da unção que repousou sobre este homem. Você já ouviu falar dele? O outro, Naamã. Naamã, nós temos ouvido falar muito, nós sabemos da sua posição e da sua importância no império, no maior império dos seus dias. O versículo 1 diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele é o comandante geral das forças armadas da Síria. Ele é o ministro das forças armadas do império da Síria. Incrivelmente, Naamã consegue ser, diz o texto, amado pelo seu rei e honrado pelo seu povo. Raramente alguém consegue agradar a corte e os plebeus. Raramente alguém consegue agradar os líderes e os liderados. Naamã é amado pelo seu rei e aclamado pelo seu povo, diz a Bíblia. Mas o texto diz assim: porém, era leproso. E o que eu estava observando hoje à tarde é que Naamã não entrou na história sagrada por causa das suas vitórias. Naamã entrou na história sagrada por causa da sua lepra. Muitos outros generais têm vitórias extraordinárias na história, e nem por isso são citados no texto sagrado. Naamã está aqui por causa da sua lepra. Isso mesmo. E a menina que não tem nome foi a ponte. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes Deus vai usar aquilo que você chama de tragédia para te colocar na posição que você não chegaria por causa da tua nobreza. Porque Deus é poderoso para transformar tragédias em cenário de oportunidade. Porque Deus é poderoso para transformar a tua tragédia numa oportunidade de um grande milagre e de um grande testemunho. Nós vamos observar que aparentemente os protagonistas deste relato é Naamã e Eliseu. Mas a menina é o instrumento que faz com que as duas autoridades, uma humana e a outra espiritual, se encontrem. Sendo a lepra uma doença da pele, isto muito provavelmente incomodava por demais o chefe do exército da Síria, e a menina percebia esse incômodo, de modo que ela faz uma comunicação à sua senhora: quem dera, se o meu senhor estivesse em Samaria, a capital de Israel, diante do homem de Deus, ele seria curado da sua lepra. A informação da menina sem nome muda definitivamente a vida de Naamã. Vamos lá, você pode mudar a vida de alguém sem depender de título, posição, renome, fama. É só se deixar ser usado por Deus na oportunidade que Ele criar para você. A minha pergunta é: o que essa menina me ensina? Onde está o gigantismo da fé dessa menina? O que eu enxerguei nela
para pensar nela como uma gigante da fé e a gente fazer a menção dela nesta noite. Se você não tem o hábito de anotar, eu vou insistir, em nome de Jesus, aprende a trazer caneta para a igreja e anotar. Escreve, registra, porque isso é útil para você. A primeira lição que essa menina vai nos ensinar, e é por isso que eu a vejo como uma gigante da fé, ela nos revela uma incrível saúde mental. Uma incrível saúde mental. Não obstante a guerra que assolou a sua terra, não obstante ela ter se tornado cativa de guerra, refém de guerra, o irmão vai perceber no texto que essa moça tem uma mente sarada, tem uma mente curada. Incrivelmente, embora a lepra fosse considerada uma doença contagiosa, a lepra de Naamã não contagia a menina, mas a compaixão da menina contagia Naamã. O mais provável e até o mais humanamente compreensível é que ela fosse uma pessoa carregada de ira, de rancor, de amargura, por ter se tornado cativa de guerra, separada da sua família, sem nação, sem língua, sem religião ou sem direito de praticar a sua religião. Ela é literalmente escrava do seu algoz, escrava de quem derrotou o seu país, mas a sua mente se manteve firme no Deus de Israel. E é incrível a capacidade empática dessa menina. Ela tem empatia. Ela sente a angústia de Naamã e da sua senhora. E mais do que sentir, ela se propõe a ser uma notícia de esperança. Ela se propõe a ser instrumento de milagre. De algum modo ela se identifica com o sofrimento daquele que está lhe fazendo sofrer. De algum modo ela quer tirar do sofrimento alguém que lhe colocou no sofrimento. De algum modo ela quer devolver a vida a alguém que tirou-lhe a própria vida. A empatia dela, a generosidade dela são extraordinários. Nós precisamos aprender com ela que a vida tem momentos difíceis. A vida vai gerar cicatrizes em você. Se alguém pregou o evangelho para você e disse que seria uma maré mansa, sombra, rede e água fresca, não lhe pregou todo o evangelho. Porque no mundo tereis aflições. As cicatrizes não podem nos paralisar. Alguém já disse que os estudiosos contam quantos anos tem um carvalho, pela quantidade de cicatrizes que o carvalho tem no seu caule.
Cada cicatriz revela um inverno, de modo que se conta os invernos pelos quais o carvalho já sobreviveu a partir das suas cicatrizes, o que significa dizer que as suas cicatrizes não são a tua vergonha, as tuas cicatrizes são as tuas credenciais. Elas te revelam quantas vezes você atravessou o inverno e ficou vivo para continuar frutificando no reino de Deus. Pode dar glória também. Filipenses capítulo 3, versículo 12, é um dos textos de Paulo que mais me encantam. Porque Paulo diz assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: eu não posso me tornar prisioneiro do passado. Preciso prosseguir para o que está diante de mim, porque eu fui alcançado para alcançar alguma coisa. Há um propósito. A maioria das pessoas que se tornam amargas, ou tornam-se amargas, tornaram-se cativos de lembranças ruins. Continuam bebendo o líquido da mágoa, sem perceber que estão envenenando-se. Alguém já disse que a mágoa é o único veneno que você toma querendo que o outro morra. Você se envenena de angústia, de aflição, de frustrações, e não consegue avançar e romper com as lembranças mórbidas. Fica dando replay. E tem gente que dá replay em câmera lenta. E tem gente que gosta de filme de terror, deixa para relembrar suas amarguras quando deita para dormir, que é para perder o sono. Aí acorda no outro dia dizendo: estou com a sensação que eu não dormi nada. Parece que eu durmo e apanho. Estou com a sensação que apanhei a noite inteira. Sua postura mental determina a sua saúde física. Essa menina, apesar de cativa, decidiu não mergulhar na amargura. Lamentações capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz assim: trago à memória aquilo que me dá esperança. O que está na sua memória? O que guia os seus pensamentos? Como está a sua mente? Jó, capítulo 19, versículo 25, está cercado de doença, de tragédia, de dor e acusações. E a sua fala é: eu sei que o meu Redentor vive. Postura. A moça está cativa fisicamente, mas a sua mentalidade não foi presa. Tem gente que é livre fisicamente, mas mentalmente é escravo. Sua alma está cativa. E a minha palavra da parte de Deus para a sua vida nesta noite é que as cadeias se quebrem, que as algemas se quebrem, que você seja curado, restaurado, levantado, erguido, liberto para a honra e a glória do nome santo de Jesus. Para
de te lembrar das palavras de afronta. Lembra das promessas. Foca nelas. Porque fiel é aquele que te prometeu. Essa menina é uma gigante da fé, pois apesar de escrava, ela é livre. Aquele que lhe escravizou e que se sentia senhor, estava escravo. Ela não, ela era livre. Ninguém escraviza uma mente que conhece a Deus. Então vem uma pergunta: como anda a estrutura e a organização dos seus pensamentos? De que a tua mente se alimenta? Provérbios 24:7 diz assim: como pensa em sua alma, assim é. Filipenses 4:8 diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é louvável, se é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto pensai. Pergunta para o seu vizinho: em que você pensa? Estava lendo um artigo hoje à tarde e um profissional de saúde, um médico renomado, dizendo que nos processos de cura das enfermidades, a postura mental é fator determinante no resultado do tratamento. Deus quer libertar a sua mente, a minha mente, a sua mente é o quartel-general dos nossos projetos e das nossas conquistas, de modo que todas as vezes que Satanás quiser lhe atacar e lhe escravizar, a primeira área que ele vai bombardear é a sua mente. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo 10, versículo 5, e diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para derribar todo baluarte, coluna, estrutura, torre e sofisma, meias verdades que se levantam contra Deus. E de que modo as armas espirituais derribam as colunas e as mentiras que se levantam contra Deus, levando cativo todo o pensamento ao serviço de Cristo. Está lá no texto. Essa moça me ensina que não é preciso ter autoajuda para superar as suas crises pessoais. Que as autoajudas venham, mas a ajuda que define é a ajuda do alto, com uma postura interior de dependência, de entrega. Ela não se afoga na depressão. Como você está? Você tem carro? Você tem casa? Você tem títulos? Você tem até dinheiro na conta? Mas se os seus pensamentos forem um lixo, a sensação que você vai ter é que você vive num monturo. Então começa fazendo uma limpeza mental. As pessoas tomam água com limão todos os dias pela manhã em jejum. Tomam shot que fala? Shots. Para limpar, purificar, melhorar, desintoxicar. Vão para spas, fazerem desintoxicação. Funciona, emagrece, diminui a cintura, fica lindo. Mas se não desintoxicar a mente, se não tomar um shot mental, você emagrece no corpo e apodrece na alma. Começa aqui. Essa menina me ensina que é possível estar numa situação adversa e manter a saúde mental. Coloque a mão assim na sua cabeça. Se você não quer assanhar o cabelo, coloca acima da cabeça, mas ministra sobre você e diga assim: Pai, eu declaro que a minha mente é lugar de culto e adoração. Ministra,
nos meus pensamentos. Segunda lição que ela nos ensina: não espere que os seus inimigos lhe tragam palavra de esperança. Ela não fica esperando um carinho de Naamã. Ô minha filha, lamento por você, é a vida, você é efeito colateral, é assim mesmo, não é nada pessoal. Não, ela não depende disso. Não é a mulher de Naamã quem consola a menina, é a menina quem consola Naamã. Não fique esperando que os seus inimigos lhe deem alento, eles não têm, estão azedados. Seja você a voz de esperança para eles. Seja você aquele que tem a resposta do céu para aqueles que pensam que você está preso na confusão e na dúvida. Seja você a chave para tirar da prisão aqueles que tentaram te aprisionar. Os seus inimigos querem seu mal. E você pode até dar uma de justo e dizer: se eles querem meu mal, que eles se danem. Mas a orientação bíblica não é esta. A orientação bíblica é: orai pelos que vos perseguem e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Ah, pastor, sou crente, mas não tanto. O presente abre o caminho de quem o dá. Lembra desse texto que eu citei aqui no início do ano? Aprenda a abençoar. E não fique dependendo que aquele que te deu uma pancada venha derramar o bálsamo. Não fique dependendo disso. A menina não depende do carinho de Naamã. Não é Naamã que conforta a menina. O homem livre não conforta a menina cativa. A menina cativa traz consolo para o homem livre. Deus lhe deu a capacidade de confortar aqueles que estão em crise, em guerra e em dificuldade. Use o talento que Deus lhe deu. Deus vai usar você na hora menos esperada para abençoar aqueles que esperaram seu mal. Presta atenção nisso, eu já falei isso aqui. Me parece que é uma lei da vida. Aqueles que te transtornaram, em algum momento vão precisar de você. O próprio Deus vai trazê-los para um ponto da viagem, pelo caminho que você vai passar, e eles estarão precisando de você, nem que seja para usar a chave de roda para trocar o pneu que furou na estrada. Mas olha bem para mim. Deus não faz isso para humilhá-los. Deus faz isto para testar o caráter de Cristo em você. Deus faz isso para que eu e você sejamos testados e manifestemos que em nosso coração prevalece o amor de Deus. Isaac, entulharam o poço de Isaac, ele chama Abimeleque, faz banquete, dá presente e abençoa. Todas as vezes que Deus te abençoar, Ele vai permitir que alguém que te causou dano passe pela tua trajetória, não para humilhar o outro, que a gente pensa assim: Deus faz isso que é para mostrar para ele que Deus me exalta. Deus faz isso para colocar em teste o seu caráter cristão. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque assim de leve e fala assim: passa no teste, tá? Terceira lição que essa gigante da fé nos ensina. Lá vai. Selecione os seus relacionamentos. Essa menina nos ensina que ter perto de nós alguém que é bênção nos dará acesso às bênçãos.
Ela poderia ser uma cativa de qualquer outra terra, porque a Síria dominou não apenas a terra de Israel, mas Naamã levou para dentro de casa uma menina de Israel. Ela está nos ensinando que ter perto de você pessoas abençoadas te torna um abençoado. Paulo diz aos coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem uma versão do texto sagrado que diz que as más companhias azedam, estragam o caráter. Essa menina ensina para nós que as pessoas com as quais nos relacionamos determinam as experiências que nós teremos. Quem são os teus relacionamentos? Há uma pesquisa que traz uma premissa: você é a média dos seus 5 amigos mais chegados. Faz uma pesquisa aí, quem são os seus 5 amigos mais chegados? Vê se eles te podem causar bem, se eles te podem promover, ou se eles te travam, te arrastam. Pastor, é uma pessoa muito invejosa, mas eu gosto tanto, é meu amigo de infância. Diz para ela assim: eu gosto muito de você, mas não suporto sua inveja. Ou você abre mão da inveja, ou eu abro mão do amigo. Pastor, é fofoqueiro, não aguenta ver a vida dos outros, mas eu conheço há tanto tempo. Eu, Josué Brandão Amorim, não sento 2 vezes com um fofoqueiro. Você precisa começar a selecionar aqueles que te elevam, que te nutrem. Para de escolher amizade por status, posição social, condição econômica. Começa a nutrir relacionamentos baseados na alma das pessoas com quem você se relaciona. Elas somam na minha vida. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não vou conseguir falar sobre essa menina tudo que eu queria falar hoje, mas presta atenção, ela está me ensinando que é preciso aprender a selecionar as amizades que você vai ter. Paulo ensina a igreja de Corinto a não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Tem amizades que são jugos desiguais. É como colocar a canga num animal maior do que o outro. Um vai ferir o pescoço. Qualquer nível de relacionamento que esteja ferindo o seu pescoço, que esteja gerando escravidão, opressão, não é saudável. Não se faça cativo de ninguém. Paulo diz: ninguém vos faça presa sua. Você é propriedade de Jesus. Relacionamentos que te levam para o mundo, relacionamentos que te afastam de Deus, não contribuem. Abraão olhou um dia para Ló e disse: olha, não dá para ficarmos juntos. Escolhe para onde você quer ir. E se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E olha, presta atenção, Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: e logo que Ló se apartou de Abrão, o Senhor apareceu a Abraão e disse: olha para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, e toda esta terra eu te darei. Presta atenção, enquanto Ló estava lá, Deus não deu a Abraão a amplitude da promessa. É quando Ló vai embora que o Senhor mostra para Abraão o que estava reservado para ele. Desculpa, o que eu vou falar aqui pode ser meio agressivo, mas tem gente que impede a promessa de Deus se cumprir. É obstáculo. Tem alguém aí?
A menina nos ensina, selecione as suas amizades. Quarto lugar, a menina nos ensina a lembrar-se do que Deus já fez. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: lembra do que Deus já fez? Relembra quantas vezes o Senhor atuou na tua vida e te livrou? Lembra onde você estava e onde você está hoje? Lembra aquelas lutas que você passou, que você pensou em morrer, acabar com a sua vida, cometer suicídio, não vou sair dessa, e você saiu? Lembra disso? Lembra de quando você teve depressão, que você perdeu a noção de comando das suas próprias emoções e Deus te tirou do quarto escuro? Lembra quantas vezes você se sentiu com o pé na cova e você está vivo? Então nessa luta que você está passando agora, diga para você mesmo: o Deus que me deu vitória nas situações anteriores me fará vencer outra vez. Aleluia! Sou cativa de guerra, não conheço o idioma, não conheço o povo, não vou praticar a religião daqui, mas a quem dera que ele estivesse em Israel, diante do homem de Deus. Ela não se esquece de Deus, ela não perde sua referência de fé. Quando Davi vai conversar com Saul e diz: eu vou lutar contra Golias, Saul diz assim, 1 Samuel 17: você não pode, ele é guerreiro desde a sua juventude. Davi diz: eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai, e veio contra elas um urso, e eu fui contra ele com pedras e o afugentei. Noutra ocasião veio um leão e arrebatou uma das ovelhas do rebanho, e eu fui contra ele na sua juba e o matei. O Deus que me livrou do leão e do urso me livrará da mão desse incircunciso filisteu. A motivação de Davi para enfrentar a batalha de amanhã é a certeza daquilo que Deus fez ontem. Lembra daquele louvor? Conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez e você vai ficar surpreso com o quanto Deus já fez. Ela está nos ensinando: não perca a referência de fé. É que nós temos o hábito de achar que a batalha de hoje é a maior da minha vida. Nunca passei nada parecido. Você esqueceu que ano passado você bebeu água de fossa. Você esqueceu que naquela luta você deitou no esgoto. É porque nós temos a memória curta. Nós somos programados para só lembrar do sofrimento de agora. Só lembramos dos sofrimentos antigos na hora de lamuriar. Na hora de inspirar, não. Israel, o Senhor manda 10 pragas do Egito, eles não são atingidos por nenhuma, mas quando chegam na frente do Mar Vermelho, esquecem das pragas que Deus mandou sobre o Egito, livrou eles de todas, e eles dizem: nos tirastes do Egito, eu ia dizer do Angico, nos tirastes do Egito para nos matar aqui. Aí Deus abre o mar, e eles passam a pés enxutos. O exército do faraó é exterminado. Quando chegam do outro lado que não tem água para beber, eles esquecem do mar que se abriu e dizem: vamos morrer de sede. Não seja ingrato, não esqueça do que Deus já fez por você. As bênçãos estão sendo derramadas sobre a sua vida. Vibre por elas, inspire-se nelas, confie no Senhor que te dará livramento. Eu vou agilizar para a gente terminar. Quinto lugar, ela é uma gigante da fé, porque ela rejeita a opção da vingança.
Ela poderia estar nutrindo dentro de si um sentimento de: no dia que eu tiver uma chance, você me paga. Vou fazer a comida com sal, só para matar de raiva. Vou lavar a roupa mal lavada, só para moer, me escravizando. Não. Ela rejeita a opção da vingança e decide ser elo da providência divina. Vou repetir, ela decidiu ser elo da providência divina. Pensa numa corrente. Pensa numa corrente. Você é um gomo da corrente. Você é um elo que liga uma ponta à outra. Ela entendeu que, embora cativa de guerra, ela poderia florescer onde ela estava. Ela poderia testemunhar de Deus onde estava. Eu e você temos que entender que às vezes Deus nos leva para lugares que nós não queremos ir, para sermos o elo da providência de Deus na vida de alguém. Quando Deus mandou Elias para a casa da viúva de Sarepta, quem foi salvo? Elias ou a viúva? A viúva. Elias, Jeová diz assim: vai para a beira do riacho, que lá eu ordenei corvos para te sustentarem. O Senhor o mantém vivo. Quando não tem corvo, Ele manda um anjo com pão quente e água fresca. É só ler 1 Reis 19. Mas quando ele chega na casa da viúva e diz assim: faz um bolo para mim. A viúva diz assim: eu estou pegando o último graveto para fazer o último bolo para mim e o meu filho, porque só tem um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. Nós comeremos e morreremos. Elias diz para ela: faz um bolo primeiro para mim, um bolo pequeno. E o Senhor a quem eu sirvo diz que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará. A viúva não estava lá por causa de Elias. Elias estava lá por causa da viúva. Por isso que Jesus diz lá na frente: nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou Elias para a viúva de Sarepta. Jesus está dizendo que Elias foi como providência. Muitas vezes Deus te leva por um caminho diferente para você ser providência na vida de alguém. Deus te coloca num posto da empresa, num setor da empresa, só para você ser providência na vida de alguém. Deus te leva para uma cidade só para você ser providência na vida de alguém. Já testemunhei para os irmãos aqui uma vez que eu estava voltando dos Estados Unidos com o Jones e o pastor Miguel, meu cunhado. Primeira tentativa de voo de Charlotte para Rio de Janeiro, deu pane na aeronave, já no ar. Voltou e fez um pouso, ficamos aí 5, 6 horas no aeroporto. Uma nova decolagem. Depois de uma nova decolagem, Miguel tomou remédio para dormir, Jones apagou, eu fiquei acordado. Eu não durmo viajando. E eu percebi quando a aeronave inclinava para o lado esquerdo, pois inclinava para o lado direito, e isso era movimento repetitivo. E eu resolvi olhar, e quando eu olhei nas asas, estava voando líquido. E eu, por uma questão de dedução, imaginei: tanque está cheio, estou esvaziando o tanque, alguma coisa está errada. Mas uma hora nessa festinha, e eu vi os comissários começando a se agitar, até que eu captei quando uma brasileira, funcionária da companhia, era uma companhia americana, e ela estava tão nervosa que ela esqueceu de falar em inglês, e ela disse: eu não vou ficar aqui fingindo que essa porcaria não vai cair. Eu ajoelhei na poltrona, virado para Jones que estava dormindo, o pastor Miguel na poltrona atrás, e eu disse: Jesus, eu acho que a gente não pousa. Eu entrego na tua mão a minha vida, eu entrego na tua mão a vida do meu filho,
consola pai e mãe em casa, tem misericórdia de nós. Mas o pouso aconteceu. Quando a aeronave tocou o chão, carros do corpo de bombeiros acompanhando a aeronave. Quando nós ficamos de pé dentro do avião, eu disse a Jones e ao pastor Miguel: eu não embarco mais. É a segunda numa noite. Quando chegamos do saguão do aeroporto, eu liguei para um amigo que mora na região de Charlotte e disse: vem me buscar, eu vou dormir na sua casa. Ele fez: você está onde? Em Charlotte? Eu disse: não, estou em Feira de Santana, pedindo para você vir me buscar. Uma hora depois ele chegou, pegou minhas malas, nós fomos para o carro. Quando ele colocou as malas no carro, eu falei com ele: o que está acontecendo? E ele disse: como assim? Eu disse: eu não vim passear em Charlotte, Deus está me forçando a ficar aqui. O que está acontecendo? Ele disse: vamos para casa que lá eu te conto. Quando nós chegamos em casa, ele chamou a esposa, as duas filhas, e ele me disse assim: a nossa filha menor está com um problema cardíaco, ela vai se submeter a uma cirurgia muito melindrosa amanhã pela manhã. Os médicos não dão garantia nenhuma do resultado. Ele disse o nome do problema: teria que ser colocado um X válvulas no coração da menina, eu não lembro mais, tem tempo. E eu disse para ele: vamos orar. E na oração eu disse assim: Senhor, se o Senhor me trouxe aqui por causa disso, não precisava querer derrubar meu avião, era só mandar eu ficar, que eu te obedeceria. Mas se esse é o motivo, eu quero te suplicar, antes da cirurgia, faz o médico pedir um exame. E ele me disse: pastor, aqui nos Estados Unidos o médico não pede exame no dia da cirurgia. Quando marcam a cirurgia é porque todos os exames já foram feitos, as juntas médicas já analisaram e a cirurgia vai acontecer. Mas quando eles chegaram no centro cirúrgico, o médico que ia fazer a cirurgia disse: eu preciso do exame X para dar uma olhada. E alguém disse: o exame X não foi feito. E ele disse: manda fazer. Eu não toco nela sem esse exame. Quando o resultado do exame veio e ele comparou os outros exames com aquele, o médico disse: ela tinha o problema X do coração, mas por alguma razão ela não tem mais. O coração dela foi restaurado, ela não precisa de cirurgia, ela pode voltar para casa. E voltaram no mesmo dia, porque Deus é o Deus que interfere no teu planejamento para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Seja elo de Deus na vida de alguém. Seja elo de Deus na vida de alguém. Quando você sair de casa para o trabalho amanhã, diz para Deus: faz de mim resposta tua para alguém. Vamos lá. Sexto lugar, a menina era crente. Essa menina era crente. Fala a verdade, você no lugar dela, quantas vezes você teria murmurado? Te adianta servir a Deus, sou dizimista. É incrível como a gente é cafanga e fica lançando na cara de Deus, desculpa esse termo, aquilo que a gente faz. Sou dizimista, sou ofertante, estou passando por isso. Por que Deus permitiu? Para te colocar no lugar que Ele gostaria que você estivesse. Há um propósito, tem um plano. A menina é cativa, mas ela está dizendo: em Israel existe um Deus que cura. Se ele estivesse em Israel, ele já teria sido curado. Eu sou cativa, mas não perdi a fé. Deus permitiu eu estar no cativeiro, mas nem por isso Deus deixa de existir. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Os três jovens em Babilônia. O rei manda aquecer a fogueira 7 vezes.
e diz para eles: eu vou tocar novamente a buzina, a cítara. Se vocês não se ajoelharem, eu quero ver quem é o Deus que pode vos livrar da minha mão. Os meninos dizem assim: ô rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha, mas se Ele não nos livrar, nem mesmo assim nós nos encurvaremos. Ah, hoje não. Se Deus não fizer, eu abandono a igreja. Se Deus não fizer, eu rasgo a minha credencial de ministério. Para de chantagem boba. Que fé é esta que depende de uma circunstância para definir a sua trajetória? Cativa de guerra, mas crente. Não abro mão do meu Deus. Olha Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Mas ele diz: guardei a fé, não deixe a luta lhe afastar de Deus. Não permita o tempo difícil ameaçar a sua comunhão. Permaneça firme apesar do desafio. Tem alguém do seu lado? Diz para ele assim: desvia não. Diz para ele: sem Deus é pior. Penúltimo lugar, a menina era otimista. Ela decidiu florescer na terra do cativeiro. Ela decidiu ser no lugar onde ela estava. Eu falei aqui semana passada, tem gente que diz assim: não quero esse emprego porque não é esse o emprego dos meus sonhos. A não ser que você seja preguiçoso e a motivação seja a preguiça. Por que você não entende que essa porta que Deus abriu, que não é a porta que você queria, pode ser a porta que vai te levar à porta que Ele planejou? Quem não entende isso? Porque você não entende que Deus está te treinando para aquilo que você pediu. Cada experiência na vida é treinamento, capacitação, processos, até chegar onde se pretende. Nós ficamos tomados de uma vaidade imbecilizada e não florescemos onde Deus nos coloca. Lembro de um dia que meu pai era pastor de uma igreja lá em Rodelas, perto de Paulo Afonso. E alguns obreiros diziam: eu quero que o pastor me use, quero pregar, quero ter oportunidade. E o meu pai chegou um dia no púlpito da igreja e disse: irmãos, nós temos dezenas de agrovilas na região, nenhuma tem trabalho evangélico, trabalho de evangelismo, nenhuma tem igreja. E nós vamos abrir igrejas nessas agrovilas. Quem se propõe no próximo sábado e abrir a igreja lá na agrovila 7 e na agrovila 8? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Sábado, depois do almoço, sem dizer nada, eu peguei o violão, pendurei nas costas, peguei um Aladim. Você conhece Aladim? Aquela lamparina. Peguei o Aladim, peguei a camisa que acende a lamparina do Aladim, coloquei no bolso, amarrei o Aladim na garupa da bicicleta. E meu pai disse: para onde vai? Eu disse: agrovila 7, vou dirigir culto.
dirigi um culto na Agrovila 7, dirigi outro culto na Agrovila 8. A calçada era mais alta do que isso aqui. E eu lembro que enquanto eu tocava e cantava, o povo passava, pedia à dona da casa a permissão para ocupar a calçada dela. Cantava, tocava, preguei. Na hora do apelo, uma mulher veio à frente e entregou a vida a Jesus. Orei por ela. Terminei, já era noite. Estou eu amarrando o Aladim para voltar. Chegou um senhor e fez assim: eu tenho 2 bar aqui na vila. Ele falou bem assim: eu tenho 2 bar. E minha mulher gostou desse negócio aí que você falou. Se você quiser, eu vou fechar um bar para você no próximo sábado pregar lá. Eu disse: pode fechar que eu venho. No outro sábado eu não vim, a igreja veio, implantou o trabalho. Até hoje a igreja está lá, servindo a Deus, florescendo, produzindo. No lugar que Deus te colocar, produz. No lugar que Deus te colocar, produz. Com aquilo que Ele colocou na tua mão, produz. Vou terminar te dizendo uma outra coisa. A menina era abençoada. E como uma menina abençoada, ela decidiu abençoar. Ela decidiu ser bênção na vida daqueles que lhe foram maldição. Ela decidiu abençoar a vida daquele que lhe a desterrou. Se ele for a Israel diante do homem de Deus, ele será curado da sua lepra. Ela poderia saber essa notícia e não dá. Você é abençoado. Mas eu quero que você entenda que Deus te chamou para ser abençoador. Deus te chamou para ser abençoador. Não retenha a bênção. Quem retém a bênção permanece sendo poço. Quem libera a bênção se torna rio. É diferente. Se você ler o texto, Ismael, filho de Abraão, se tornou flecheiro para defender o poço da sua mãe Agar, para ninguém chegar para roubar água no deserto. Já Isaac, alguém chegou e tomou o seu poço e ele não brigou, foi embora e cavou outro. Chegou lá, tomaram de novo, ele não brigou, foi embora e cavou outro. Até o dia que Jeová fez brotar nas terras de Isaac uma fonte de águas, a nascente de um rio. Só pode ser rio aquele que decide compartilhar a bênção que o Senhor lhe fez ser. Só pode ser rio aquele que está disposto a compartilhar a bênção que o Senhor lhe tornou. Isaías 58, versículo 11 diz: tu serás como um manancial, cujas águas nunca faltam, uma nascente. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele: você é uma nascente, você é um manancial. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Uma menina cativa liberta um homem livre. Naamã muda o seu estado a partir da postura dessa menina. O profeta era Eliseu, mas a porta-voz foi a menina. Você já decidiu ser elo da bênção de Deus na vida de alguém? Você pode resolver o problema de alguém e só por ruindade deixa o indivíduo padecendo, quando você poderia solucionar a questão. Só para ele olhar para mim e ver que se tivesse do meu lado, não estaria passando isso. Que vaidade. Do que adianta ser bênção se você não abençoa? Tem um louvor que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer, eu a vou proclamar. A igreja de Filadélfia, o Senhor diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu já disse a vocês aqui que muitas vezes eu prego para vocês provisão, precisando de provisão. Muitas vezes eu prego para vocês vitória, me sentindo um derrotado. Quantas vezes eu prego para você consolo e eu estou chorando? Isso é hipocrisia? Não, isso é profecia. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, os discípulos não tinham pão. Eles disseram a Jesus: não tem dinheiro na bolsa, e 300 denários não seriam suficientes. O que Jesus faz? Pega o pão que o menino trouxe, os pães e os peixinhos, e disse para os discípulos: organizem a multidão. Quem multiplicou os pães e os peixes? Quem multiplicou os pães e os peixes? Jesus. Mas quem organizou a multidão? Os discípulos. E quem distribuiu? Os discípulos. E quando todos comeram e se fartaram, Jesus disse: recolhei o que sobrou. E recolheram. E eram quantos cestos? Quantos? Não, eu vi quantos? Quantos apóstolos Jesus tinha? Sobraram quantos cestos? O que eles tinham antes da multiplicação? Nada, mas agora eles têm 12 cestos. Quantos apóstolos? Para quem eram aqueles cestos? Jesus estava ensinando para eles uma lição. Enquanto vocês ministram para a multidão, eu cuido do teu cesto. Você não volta para casa vazio, porque você alimenta a multidão e eu abasteço o teu cesto. Aleluia, aleluia, aleluia. Todas as vezes que Deus te der a oportunidade de abençoar alguém dentro do princípio da bênção, saiba que enquanto você está abençoando aquela pessoa que Deus te enviou para abençoar, Ele está tratando de uma situação tua que você não tem como mexer, e Ele está lá provocando e mexendo para encher o teu cesto. Dá um brado de glória, aplausos misturados com glórias e aleluia, celebrando ao Senhor. Aleluia. Pai, aplica a tua palavra no coração do teu povo, que os cativos sejam livres, que as cadeias sejam quebradas, a despeito da circunstância que ele ou ela está. Que o teu filho e a tua filha floresça onde tentaram escravizá-lo. Faz do teu filho uma semente e faze-a florescer em nome de Jesus. Se você puder, estenda a sua mão em direção a alguém e ministre uma palavra de bênção, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, algo do tipo: eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão do Senhor te ampare. Eu quero abençoar os seus negócios nesta noite em nome de Jesus. Eu quero abençoar nesta noite a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Eu quero abençoar nesta noite o seu credor, para que o coração dele entenda que ele está sendo ministrado pelo céu, e é por sua causa que ele está sendo abençoado, e exatamente por isso ele precisa sentar com você para resolver as coisas dentro dos termos que o Senhor te propiciou fazê-lo. Nós abençoamos uns aos outros na autoridade do nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus e aleluia. Senta com alegria.
I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go
Your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promises.